Olá, boa noite a todos da Rede Vida. Você acompanha a partir de agora mais um programa Diálogo dos Bispos, especial da 60ª Assembleia Geral da CNBB, direto de Aparecida. No programa de hoje, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos dialogar com o cardeal Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, seu auxiliar aqui, Dom José Aparecido, prazer recebê-lo também, e com a gente aqui também, Dom Marconi Ferreira, que é arcebispo militar do Brasil. Um prazer recebê-los, uma boa noite. E eu já começo com Dom Paulo, já perguntando para o senhor como é que está sendo essa Assembleia, a primeira após um terrível tempo que a gente passou de pandemia. Boa noite. Boa noite. Olha, está sendo um momento bonito de convivência, de comunhão, as celebrações muito bonitas, orantes, não é? As celebrações antes eram pela manhã, agora estão sendo pela noite, precedida sempre da oração do terço, depois a Santa Missa. Então, uma assembleia, eu diria, num clima bonito e gostoso de comunhão entre os bispos, assim, um clima leve. Agora mesmo saímos ali para vir aqui para a entrevista. Os bispos estavam, Dom Fernando Rifan tocando o seu acordeon, os bispos alegres, não é? Isso é bonito, é um momento rico e bonito de comunhão também dos bispos, de comunhão do episcopado. Uma sociedade dividida, uma sociedade polarizada, na qual a igreja precisa dar um testemunho bonito de comunhão. E a pauta também está extensa, né? Os temas são muitos aqui, né, Dom Paulo? Uma pauta bem extensa. Começamos ontem com o relatório da presidência, onde a presidência fez o relatório daquilo que aconteceu esses 4 anos. Foi um tempo desafiador, um tempo de pandemia, mas graças a Deus muita coisa bonita aconteceu. Inclusive uma presença muito bonita da igreja através da caridade, assistindo aos pobres, assistindo aos necessitados. Depois veio a análise de conjuntura sociopolítica, depois à tarde análise de conjuntura eclesial, né? Hoje já se entrou um pouco mais em outros temas, hoje já começamos a questão do regimento interno, depois reunião dos regionais. A Assembleia vai se desenvolvendo, uma pauta longa, nessa pauta longa também as eleições, né, que essa Assembleia é uma Assembleia eletiva. Dom José Aparecido, a gente diz que é uma alegria estarmos todos reunidos agora em Aparecida novamente, mas houve a Assembleia híbrida, né? Sim. Os bispos conseguiram continuar esse trabalho tão bonito que acontece durante a Assembleia, né? No ano passado nós tivemos um momento pelas redes sociais, né? Com plataforma digital, e depois um segundo momento em que houve até votações importantes, né, como a do Estatuto da Conferência, que foi preparado com muito trabalho e a Santa Sé aprovou, mas sempre foi um momento de comunhão muito forte. Dom Paulo não chegou a estar presente, né, porque estava em Roma, foi em ocasião do cardinalato, do barrete cardinalício, né? E agora nós estamos retomando uma assembleia inteira presencial. Dá uma alegria muito grande participar dela, reencontrar os irmãos bispos, encontrar os novos e depois ver o fruto de trabalhos que se fazem ao longo do ano. Eu tive a graça de participar de algumas comissões, nós apresentamos ontem o missal, aliás, rezamos a missa com um novo texto da tradução feita a partir da 3ª edição típica do missal. Então, pela primeira vez foi usado para uma missa dos bispos do Brasil inteiro, né? Um trabalho longuíssimo. Foi 19 anos, né? E hoje foi apresentado o texto, no qual eu tive a graça de trabalhar também, do regimento, que os bispos está agora submetido aos bispos para aprovação. Então, para além do trabalho, que Dom Paulo dizia, é uma graça muito grande a gente se encontrar com irmãos. Nós somos muito diferentes uns dos outros, trabalhamos em áreas diferentes e nos queremos bem, né? Isso fica bastante evidente nos nossos encontros. E para nós também, Dom Marconi, porque os corredores ali do centro de convenções ali é uma alegria, assim, que tá contagiante. O senhor já percebeu isso? Nós, da imprensa, já percebemos isso já logo no primeiro dia. A gente encontra aqueles que já têm mais experiência, não é? Alguns bispos, inclusive eméritos, participando. Então, muitos. Com uma presença assim, muito agradável da gente ter aqueles homens que têm toda a história da CNBB, enfim... E igualmente os novos, né?
que chegam também assim um pouco animados, a primeira conferência, a primeira assembleia a participar, e aqueles que a gente pode dizer que estão aí no dia a dia das dioceses, né? Os bispos, como já disse Dom Paulo e Dom José Aparecido, um ambiente muito fraternal. Isso é muito bonito ver o respeito, mesmo com as diferenças, mas o respeito mútuo, inclusive nas colocações, nas ideias, no estatuto, naquilo que a gente dá de sugestão. Tudo isso é muito bom porque o Brasil é muito grande, as realidades são muito diferentes. Então, com isso, a gente ter uma conferência que tem como princípio a comunhão, isso é muito bonito. E essa presença do Lúcio também, que é o sinal da presença do Papa entre nós. Né? Exatamente. Uma presença muito agradável, muito amável também, e que mostrou o interesse do Santo Padre pela nossa conferência. Né? Inclusive, na sua colocação, enfatizou a questão da importância da nossa comunhão, da comunhão do episcopado, o que é um elemento fundamental hoje numa sociedade fragmentada e polarizada. Porque esse período, além da gente ter passado toda essa pandemia, também aconteceu em vários setores, né? Sociais, econômicos, políticos. Então, a gente vem de um período muito triste e, além disso, essa partilha de vocês, como o Brasil é desse tamanho, vocês também trocam essas experiências de como vocês trabalharam e conseguiram levar toda a comunidade de fé durante esse tempo de pandemia, Dom Paulo? É claro que há momentos em que essas experiências fluem, não é? Através principalmente nas reuniões, principalmente nos diálogos, né? É claro que nos relatórios mesmo, hoje mesmo o relatório econômico se mostrou quanto a conferência nesse tempo de pandemia, quanto ela assistiu os pobres, os necessitados, quanto ela foi solidária, não é? Principalmente com as regiões mais afetadas, com o norte ali, com Manaus, com outras regiões, né? Como a conferência foi presença, como a igreja foi solidária, não é? A igreja... Sem contar o que as dioceses fizeram, né? Isso mesmo. A conferência... Impressionante, né? Só a prestação de conta da conferência. Sim. E graças a Deus a igreja manifestou aquilo que ela deve ser, não é? Comunidade do amor, comunidade da solidariedade. Não é? E, é claro, foi um tempo difícil, né? Um tempo de sofrimento, um tempo onde perdemos irmãos também, onde alguns irmãos se foram, não é? Mas estamos aí com alegria, agradecendo a Deus por termos já passado, acho que o pior desse tempo difícil, e olhando para frente, né? Olhando para frente agora, buscando fazer cada vez mais com que a igreja responda aos desafios dos nossos tempos, seja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, como tem nos pedido o Papa Francisco. O que se falava, inclusive, com a presidência nesse relatório, quando a gente foi na coletiva de imprensa, se usa muito a reinvenção, nós nos reinventamos, né? Nós nos reinventamos. E em vários setores a gente percebe que a igreja esteve presente, mesmo que virtual ou como conseguimos fazer em vários lugares do Brasil, né, Dom Marconi? Qual o padre que não aprendeu a mexer com as mídias, né? Quem? Até nós que dizíamos que éramos do Antigo Testamento, tivemos que aprender a lidar com as câmeras, enfim, com as gravações. E a gente relembrando um pouco como era sofrido também para nós celebrar sozinho, não podia ter ninguém. Então, o distanciamento, as máscaras, tudo o lado do cuidado com a pandemia, né? Isso nos levou a nos reinventar no campo da comunicação. Também, aí nós devemos dar muito às mídias católicas também, que deram a cobertura naquilo que foi possível em todo o Brasil, para que a gente se fizesse presente para o nosso povo, né? E a participação igualmente do povo. Agora o trabalho é inverso, já pode todo mundo voltar para a igreja e participar das missas. Cheia, lotada, como estava o santuário hoje, isso, né? Bem lotado. Hoje na missa, muito cheio, graças a Deus todo mundo com saúde, bem ali. O álcool em gel ainda continua, mas todo mundo estava presente. Dom José Aparecido, eu queria voltar nesse assunto da aprovação do novo estatuto. Ele vai ser já aprovado nessa? Tudo foi aprovado no ano passado. No ano passado, isso. Depois foi levado a Roma para que houvesse o que a gente chama de reconhecimento. Então, os bispos aprovam, a Santa Sé revê, oferece as observações. No nosso caso, houve poucas,
porque já era a segunda apresentação e bastante refeito, né? E nós ficamos muito surpresos com a boa acolhida de algumas coisas que pareciam mais delicadas também, né? Coisas que o Papa havia sugerido, como o papel dos regionais. Ele tinha pedido, quando ele veio ao Brasil para a Jornada da Juventude, que a Conferência Episcopal tivesse mais peso regional, né? Acho que era mais ou menos nesses termos que ele falava, né, Paulo? E no Estatuto a gente quis refletir esse desejo do Papa. Houve alguma dificuldade de aceitação na Santa Sé, mas apresentada a argumentação de que era histórico já esse papel dos regionais, de que a Santa Sé já havia aprovado antes e que o Papa queria assim, aprovaram e deram os parabéns para o nosso trabalho, né? Então já está em vigor o Estatuto desde o ano passado e tivemos um ano para preparar o regimento, porque ele precisa ser harmônico, ter a mesma estrutura, espelhar de alguma maneira prática o próprio Estatuto, né? Foi um trabalho intenso, mas bom. Sempre, né? Sempre muito intenso. E o Dom José Aparecido participou, né? Em primeira pessoa, foi um dos personagens importantes nesses novos estatutos, como agora também no regimento, né? Coordenado por Dom Moacir, de bispo estavam mais eu e mais 4 canonistas, professores de direito canônico. Sim. Quanto tempo, Dom José Aparecido? Desde 2000? O estatuto houve uma primeira etapa de consulta a teólogos, porque se desejava saber como colocar o tema da sinodalidade nos estatutos. Então nós tivemos um trabalho imenso para recolher os anelos dos bispos, dos pastores, de colocar esse tema em forma jurídica no estatuto. Então demorou 1 ano e meio mais, um trabalho bastante intenso. E ficou sobretudo colocado como um espírito a ser vivido a partir do proêmio, do preâmbulo do Estatuto. Está bem claro que é o desejo do Papa isso, né? A Conferência Episcopal é uma experiência de afeto colegial dos bispos, em que nós exercemos atividades pastorais comuns, algumas atividades pastorais comuns para o bem do povo do nosso país, né? Onde a Igreja atua. Mas a conferência, os bispos não atuam e não agem sem que haja uma escuta grande do povo de Deus. E, desculpe se me prolongo um pouco mais. Imagina. O tema da sinodalidade para nós brasileiros não é novidade. Nós temos não usávamos o termo, nós temos a experiência das assembleias diocesanas, assembleias paroquiais, assembleias de comunidade, assembleias diocesanas, né? Enfim, e depois a preparação das diretrizes da ação pastoral da Igreja, sempre com consulta ao povo. Então, a todos os setores do povo de Deus. Então, embora não se chamasse sinodalidade, caminhar juntos e ouvindo todos os que têm algo a dizer, né? Para escutar o Espírito Santo, como diz o Papa. É porque a Igreja no continente latino-americano, desde Medellín, ela enfatiza muito essa questão da comunhão e da participação, né? Que a Igreja não é democracia, ela é participativa, o que existe a possibilidade da participação, não é? É a democracia, o povo que decide, a Igreja não. A Igreja, ela quer envolver as pessoas, mesmo os leigos, né? O Papa Francisco tem incentivado muito essa questão do envolvimento do laicato, até a Cúria Romana agora pode ter leigos, é isso mesmo, em cargos de governo, em dicastérios, não é? É a participação. A participação que enriquece aquilo que o Papa Francisco tem falado de sinodalidade, caminhar juntos, né? Onde no Brasil já é uma prática, como o Dom José Aparecido falou, as assembleias pastorais, né? E tantos mecanismos de participação. Digo sempre, a nossa igreja é impensável sem os leigos, né? Desde a manutenção, as nossas paróquias não se manteriam se não fossem os leigos, porque diferente da Europa e de outros lugares onde tem sistemas de arrecadação através dos impostos e tal, a Igreja do Brasil não. Quem mantém as nossas paróquias, as nossas comunidades é o nosso laicato, né? Onde o povo se sente verdadeiramente igreja, onde o povo se sente verdadeiramente membro, onde o povo se sente verdadeiramente comunidade, não é? Onde as pessoas se coenvolvem, as pessoas vão se envolvendo na vida e na caminhada da comunidade. Essa é a riqueza da Igreja do Brasil.
né? O único país do mundo, ou talvez a única região do mundo, onde tem um laicato gratuito, onde as pessoas trabalham a semana inteira, sábado e domingo, estão lá nas paróquias. Isso mesmo, né? Nas comunidades, catequistas, agentes de pastorais, estão lá atuando, desgastando a vida com alegria. Né? Isso é a grande riqueza da nossa igreja. Eu me lembro muito de Dom Eugênio, que falava dessa questão da gratuidade do nosso laicato. Né? Isso é bem, eu acho que é a riqueza da nossa igreja e a riqueza que a nossa igreja tem que legar para o mundo. Né? Essa gratuidade do nosso laicato. Por falar em sinodalidade, o sínodo passa que permeia por essa Assembleia também esse tema? Vai haver eleição de representantes, né? Nós teremos eleição de 3 representantes para o sínodo, né? Então, além das eleições nossas próprias da CNBB, da presidência, enfim, nós vamos mandar representantes para participar desses 2 momentos. Um vai ser agora em setembro, né? E o outro, como o Papa prorrogou, para 2024. E já o sínodo já avança aí, 2024 está chegando, né? O sínodo, quer dizer, já aconteceu. Já começou. A etapa das escutas diocesanas, depois a etapa nacionais e também a etapa continental. Né? Agora é o sínodo mesmo, a realização do sínodo que se dá em Roma. Não é em outubro desse ano e outubro do próximo ano. O Papa quis assim, que fosse em 2 etapas. E aí, quantos representantes da CNBB? Eram 5 com 3 suplentes, né? Isso. São 5 com 3 suplentes. É porque a nossa conferência é grande, né? Então, acho que é a maior conferência do mundo, né? Então, nós temos um número de participantes maiores. E com o sínodo, o termo sinodalidade agora já está bem comum nas paróquias, nas dioceses e os leigos estão usando isso também, né, Dom Paulo? Porque até quem eu estava lendo esses dias um texto interessante do sínodo sobre a nova evangelização. E quem usou a primeira vez a expressão caminhar juntos foi Bento XVI. Bento XVI que falando, ele explicou o sentido da palavra sínodo. Caminhar juntos, né? Que o Papa Francisco pegou, levando para frente aquilo que Paulo VI pensava quando instituiu os sínodos na Igreja Latina, né? Depois como fruto do Concílio Vaticano II. Começou a experiência da realização de sínodos. E Paulo VI dizia que era um caminho que tinha ainda, quer dizer, uma longa estrada a ser percorrida. E Papa Francisco, ajudando a percorrer um pouco mais desse caminho na experiência sinodal, ele quer uma igreja onde, de uma certa forma, todos sejam coenvolvidos, escutados, né? Por isso o sínodo começou com esse grande processo de escuta do povo de Deus, de escuta dos leigos, né? O que a igreja deve fazer? A igreja não deve ter medo de escutar, não é? Escutando que também o Espírito vai falando, né? Claro que a igreja ela não se pauta pela escuta, ela se pauta pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, pela sua doutrina, pelo magistério, não é? Mas escutando que ela vai buscando perceber caminhos, que o Espírito vai ajudando a perceber caminhos para a evangelização hoje, para a missão. É claro que o sínodo não é uma finalidade em si própria. Né? O Papa quer uma igreja sinodal para a evangelização e a missão, quer dizer, para que a igreja evangelize melhor e seja uma igreja mais missionária. E é bom citar que às vezes as pessoas dizem, mas a igreja só escuta quem está dentro da igreja. Não, foi uma abertura total. Inclusive quem não tem fé ou quem não é da igreja, se quiser dar alguma participação, seja a nível nacional, a nível paroquial, diocesano, ou até mandar diretamente para Roma, pode participar deste momento, porque é para ouvir todos mesmo. Momento importante, né? O termo escuta. E é uma ampliação da eclesiologia de comunhão do Concílio Vaticano II, é um desenvolvimento harmônico com isso, não? E da consciência de que todos os batizados participam da missão da igreja. E, portanto, precisam participar da escuta do Espírito Santo através do diálogo interno e do diálogo com o mundo contemporâneo também. Um termo importante, a escuta, né?
Nesse tempo que a gente está, principalmente, né? Precisa mesmo, escutar mais. Eu acho que o sínodo bem conduzido, ele trará um elemento muito interessante no sentido da comunhão. Né? Quando o Papa Francisco fala em caminhar juntos, a igreja ela vai se tornando mais sinodal a partir do momento que as pastorais, movimentos, né? Todo mundo se escutar, todo mundo ter essa percepção de caminhar junto. Eu digo sempre, a igreja terá se tornado um pouco mais sinodal quando tiver desde aquelas pessoas que se envolvem mais com as questões sociais, até aqueles que estão mais ligados às questões espirituais, perceberem que são irmãos e que cada um tem uma contribuição a dar à caminhada da igreja e caminharem juntos, se sentindo irmãos, num caminho bonito de comunhão. Bonito. Muito bem, a gente vai continuar esse diálogo com os bispos aqui. Depois do intervalo, voltamos em instantes. Voltamos a apresentar o programa Diálogo com os Bispos especial da 60ª Assembleia Geral da CNBB, direto de Aparecida. Como estamos recebendo hoje aqui o cardeal arcebispo de Brasília, ele lembra que hoje é aniversário dessa arquidiocese tão bonita, né, Dom Paulo? Sim, hoje é aniversário da nossa amada arquidiocese de Brasília, uma igreja, uma cidade bonita, né? Brasília, eu digo sempre que é uma cidade síntese, porque para a construção dessa cidade vieram pessoas de todas as partes do Brasil. E o que formou a beleza da cidade de Brasília. E uma igreja muito bonita também, uma igreja jovem. A igreja de Brasília é uma igreja jovem, ela tem a idade da cidade. Mas uma igreja que, graças a Deus, bonita e que tomou, já possui hoje um grande porte. Não é? Hoje a Arquidiocese de Brasília já são mais ou menos 162 paróquias. Né? Nós já temos mais ou menos quase os 300 padres diocesanos, com os religiosos acho que passa de 400. Uma igreja que, graças a Deus, cresceu com rapidez, não é? E as estruturas também vieram com rapidez. A Arquidiocese tem hoje o Seminário Nossa Senhora de Fátima, o Seminário Propedêutico, tem o Seminário do Neocatecumenato, né? Uma igreja que foi crescendo com uma rapidez muito grande e foi amadurecendo. Uma igreja que já deu muitos bispos para a igreja. Inclusive Dom Marconi, que está aqui presente, né? É filho da nossa amada Arquidiocese de Brasília. Dom Raimundo, né? É um cardeal para a igreja, Dom Raimundo Damasceno. Foi o primeiro seminarista de Brasília. Foi o primeiro seminarista. Primeiro seminarista. Né? E tantos outros bispos, da província mesmo, Dom Giovanni, Dom Jová, não é? Agamenilton, Valdemar. E tantos outros que estão espalhados por esse Brasil. Uma igreja jovem, mas uma igreja que se amadureceu. E nós temos aqui um especialista em Arquidiocese de Brasília, né, Dom Marconi? Como que é para o senhor tá celebrando esse aniversário? Olha, a história de Brasília se mistura a história da cidade com a história eclesiástica. É muito bom porque Brasília foi uma cidade toda planejada, todo o projeto de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, e tudo começou no dia 3 de maio de 57, quando ali chegaram no Planalto Central, já havia todo um estudo anterior para a transferência da capital do Brasil para o centro, e Juscelino, antes de começar qualquer coisa, pediu uma missa. Essa missa foi celebrada no dia 3 de maio de 1957, naquela época na liturgia era o dia da Santa Cruz. Né? Da invenção da Santa Cruz, chamado. E assim foi erigida uma cruz feita por Israel Pinheiro, não é? Construído por Israel Pinheiro, ali no ponto mais alto do Planalto Central, que hoje tem uma cidade do lado chamada Cruzeiro, justamente por isso, porque foi colocada a cruz ali e celebrada essa missa por Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, na época era o arcebispo de São Paulo, e já junto com a cidade, nessa celebração, Juscelino queria que antes de começar qualquer coisa oficial, a cidade fosse abençoada. E aí nós vamos ter uma história que passaríamos aqui uma vida, mas logo em 3 anos a Brasília se estruturou naquele plano de Lúcio Costa, com o que nós chamamos hoje o plano piloto, né, que ganhou o concurso numa forma de um avião, onde a gente tem o central, que todo mundo chama atenção, que é a esplanada dos ministérios, e às vezes pensa que Brasília é só aquilo ali. Mas não, tem as asas,
que dão o formato de Brasília, e logo depois começaram as chamadas cidades satélites, que hoje são regiões administrativas de Brasília, que tornou essa grande cidade no centro do nosso país. Além disso, nós vamos ter momentos muito fortes. Os 3 primeiros anos na construção, em 1960, de fato, foi a inauguração, uma festa só para os chamados candangos, como o Dom Paulo falou muito claro, é uma síntese, né? Brasília, você pega gente do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, tem todo mundo ali, mas muito mais mineiros, muitos nordestinos, goianos, né? E no campo eclesiástico nós pertencíamos a Goiás. A arquidiocese foi criada e no mesmo dia também é nomeado o primeiro arcebispo, Dom José Nilton de Almeida Batista, e ali ele começou tudo do zero, tomou posse numa cadeira no barracão de construção da catedral. A catedral, nos 3 primeiros anos, estava só com as colunas, ainda não estava feita. Depois nós vamos dar um salto para 1970, com a inauguração da catedral e o Congresso Eucarístico Nacional, o 8º Congresso foi em Brasília, com a participação também de toda a CNBB, mas para a inauguração da cidade e da arquidiocese, foi escolhido Nossa Senhora Aparecida como padroeira de Brasília. Por quê? Padroeira do Brasil, e dali chegariam brasileiros de todos os lugares para a construção da cidade. Depois a gente dá outro salto grande com a saída de Dom Nilton e a chegada de Dom José Freire Falcão, que, como falávamos no bloco anterior, a Covid também o levou, nosso amado cardeal Dom Falcão, e seguido por Dom João Braz de Avis, que hoje trabalha em Roma, e depois Dom Sérgio da Rocha, que passou o báculo para Dom Paulo, né? Então, com isso, cada bispo, a gente vê o crescimento. Dom Nilton foi aquele desbravador, né? Ele teve que fazer seminário, cúria, catedral, enfim, os colégios chegaram, os colégios religiosos, né? Dom Falcão já foi uma extensão das paróquias, né? Então, as cidades satélites começaram a crescer, e aí surgiu Samambaia, Ceilândia, Recanto, Guará. Não tinha nada disso, né? Era só mesmo o plano piloto, Sobradinho 2, né? E assim, Dom Falcão deu um impulso muito grande, também uma força muito grande no seminário, ordenou muitos sacerdotes, né? Já com Dom João, a parte estrutural, administrativa, e com Dom Sérgio, todo o aspecto dos 50, 60 anos. 50 anos foi com Dom João, os 60 anos já agora com Dom Sérgio, né? E a chegada de Dom Paulo, que a gente já encontra como ele disse muito bem, a cidade cresceu muito rápido também no campo eclesiástico. E Brasília é um povo muito especial. Não porque eu sou de lá, não. Mas todo mundo que chega... Posso dizer que sim. Conheci muitas pessoas especiais em Brasília, viu? Muitos amigos. O pessoal gosta, chega, e no lado espiritual, religioso, Brasília de fato é mística. Né? A gente, nas celebrações, a participação do povo muito ativa, né? Seja no campo... o sonho de Dom Bosco, né? É o sonho de Dom Bosco, a evangelização. O grande Dom Bosco é o padroeiro de Brasília. Então, nós teríamos assim muita coisa para falar de Brasília, né? Ainda mais eu, que se deixar, eu tomo conta do programa aqui. Como é para o senhor ser um bispo auxiliar de uma arquidiocese tão jovem, Dom José Aparecido? Eu só vou contar um episódio que me aconteceu quando eu passei 23 anos em Roma. Sou paulista de Ourinhos, como dizia. Então, paulista, vai para Roma, depois é chamado para ser bispo auxiliar de Brasília. Quando eu fui nomeado, o Dom Sérgio me disse para vir passar uma semana aqui, em Brasília, né? E depois voltar a concluir as coisas que eu tinha em Roma para ser ordenado aqui em Brasília. Quando eu cheguei, passei essa semana com o Dom Sérgio, tomei o avião de volta para Roma, alguém me perguntou, o senhor é de onde? Eu falei, sou de Brasília. Sem pensar. Sem pensar. Então, eu nunca me senti estrangeiro em Brasília. O carinho do povo com o qual a gente pode tomar chimarrão, comer piqui. O que mais, Marconi? Da tapioca. Da tapioca. Na mesma refeição. Tudo, Da tapioca ao pão de queijo. Na mesma refeição, um acarajé depois. Então, nós nos encontramos ali com... Onde eu exerci o meu ministério antes de ir para Roma, era em São Paulo, que é muito parecido com isso. Mas Brasília é mais especial ainda, como síntese do Brasil, como dizia Dom Paulo, né? E é um povo de uma simpatia enorme. Nós somos bem acolhidos, os padres são amados, os bispos são respeitadíssimos, são benquistos de verdade. É um povo afetuoso. A espiritualidade da Igreja de Brasília é alegre, as liturgias são bem celebradas.
nós encontramos ali uma igreja muito viva e atuante. E uma igreja presente também naquilo que é Brasília, porque Brasília é vidraça para o Brasil inteiro, não é? Então, pelo lado político, pelo lado institucional, não é? Dali saem as grandes decisões para o Brasil inteiro, né? E a igreja também tem essa presença. Ali tem a sede da CNBB, ali tem a CRB, ali nós temos as embaixadas, né? Então, e a presença de Dom Paulo tem sido muito forte junto às instituições para justamente fazermos este elo, né? O povo como um todo e o povo católico, ou seja, qual é a participação da Igreja Católica e a presença do cardeal em Brasília dá este peso, dá esta força, não só do respeito, mas do diálogo. Que nós falávamos no bloco anterior, né? Esta igreja sinodal, que é uma igreja sinodal não só para dentro dela mesma, né? É uma igreja que dialoga também com os poderes e quanto nós temos ajudado. A pessoa de Dom Paulo tem ajudado nesse diálogo, seja com o governo de Brasília, seja com o governo mesmo federal, com as instâncias que tem em Brasília, porque também nossos amigos, bispos de todo canto, tem esse problema, aí consulta, a gente sabe os caminhos por onde indicar, porque o nosso povo católico e de fé também está dentro do poder público. E a sede da Arquidiocese Militar é lá? Também lá. Em Brasília? A Arquidiocese Militar, ela está no Brasil inteiro, né? Então, é bem diferenciada, porque não é uma diocese territorial, mas onde tem quartel eu tenho que estar lá. Então, é a minha arquidiocese. Mas a sede ficou em Brasília e nós temos algo que é próprio de Brasília e das capitais, quando tem ordinariado militar. É a única cidade que tem 2 catedrais, né? Então, a Catedral de Dom Paulo, que não deixa de ser a minha catedral. Sim, né? E a minha por catedral. Direito. Aliás, o senhor Marconi foi pároco lá. Foi lá, 15 anos, E como brasiliense, ele tem todo o direito, né? Ele é o único brasiliense. Todos aqui de Brasília, mas ele é o único brasiliense. Isso mesmo. Mas uma alegria muito grande a gente contar com a Arquidiocese de Brasília como um todo. Às vezes, com o povo é mais difícil, porque eles não entendem que a minha missão agora é outra. Então, e com todo respeito, eu sempre peço a licença a Dom Paulo naquilo que eu tenho que entrar dentro da história da Igreja de Brasília, né? Nas celebrações, sobretudo. E é uma cidade que cresce muito, né? Brasília hoje são mais de 3 milhões de habitantes. Se fala que aquela região ali vai ser a população, talvez daí a pouco seja a segunda cidade, né? Tanto que cresce e onde os desafios são muito grandes, porque os bairros vão surgindo. Então, o desafio da igreja de conseguir um terreno, de ali ir se implantando também junto com o crescimento da cidade, é um grande desafio. E é uma cidade que tem uma piedade popular muito grande. Agora, por exemplo, em Pentecostes, tem o que eles chamam a Festa do Divino. Naquela região ali de Planaltina. Ali é muito forte. É arraigado, né? Como as pessoas fazem a novena do Divino, depois tem a bandeira do Divino, tem a concentração, eles fazem ali na paróquia de São Sebastião em Planaltina, onde as paróquias todas fazem uma grande concentração. E é bonito ver a fé do povo, né? Onde a bandeira vai passando, passa nas casas, é levada para os doentes, onde as pessoas beijam a bandeira, né? É a fé do povo, a fé simples do povo, no divino. O divino é o Divino Espírito Santo. Né? É bonito isso. Isso é Brasília. Verdade. Como tem sido 2 anos que o senhor está lá? 2 anos e mais ou menos 3, 4 meses. Seus principais desafios nesses 2 anos, Dom Paulo, ali? Olha, eu diria que o grande desafio com o mundo político é construir aquilo que Papa Francisco chama a cultura do diálogo, a cultura do encontro, né? Uma sociedade polarizada, uma sociedade fragmentada, né? Uma sociedade de uma subjetividade acirrada, onde cada um acha que é a sua verdade que é a mais importante, né? Você construir pontes, você construir a cultura do encontro. Papa Francisco fala que é preciso que os diversos atores da vida de uma sociedade sejam capazes de dialogar para o bem, para a construção do bem, para a construção do bem comum. Essa tem sido a nossa tentativa, a nossa iniciativa. Eu disse ao próprio Papa, né, numa audiência com ele, Santo Padre, estamos buscando levar para frente
a cultura do encontro, a cultura do diálogo, ele disse isso mesmo. É o que nós estamos buscando fazer, não é? Claro que pequenas iniciativas, buscando encontrar as pessoas, deixando-se encontrar também pelas pessoas, não é? Claro que isso não é busca do arcebispo, mas também nos auxiliares, né? Dom Marconi tem um contato muito grande com o meio político de Brasília, né? Dom Zé Aparecido. É uma tentativa de todos nós, de irmos criando diálogo, irmos encontrando as pessoas, né? Onde a igreja vai ajudando a construir pontes, onde a igreja vai ajudando a construir diálogo, onde a igreja vai mostrando que é preciso vencer a polarização. A polarização em si não é um mal. Há outras sociedades que são polarizadas, a sociedade americana e há outras sociedades. A polarização se torna um mal quando ela começa a criar ódio, começa a criar rancor, começa a criar desavença entre as pessoas, não é? Aí ela se torna um mal. Mas a polarização em si não é um mal. E então, nessa sociedade polarizada, buscar construir pontes, diálogo, mostrar que é preciso construir algo diferente. O que é esse algo diferente? O diálogo, a cultura do encontro. Com relação à evangelização da cidade, não é? Graças a Deus, Brasília tem um clero muito bom, que é fruto do trabalho de Dom Newton, trabalho de Dom Falcão, não é? Trabalho de Dom João, de Dom Sérgio, dos meus predecessores, não é? Dos seus auxiliares. Tem um clero muito bom e um laicato muito bom e muito vivo, não é? Se nós olharmos o grupo de ministros da Eucaristia, são mais de 5.000 ministros da Eucaristia, de catequistas, não é? A grande quantidade de catequistas que a arquidiocese tem, pastorais bem organizadas, né? O desafio é, cada vez mais, dando vida ao que existe e fazendo com que a igreja vá assumindo os desafios hoje de ser presença, né? De ser presença evangelizadora, assumindo os desafios do mundo urbano, da dificuldade de evangelizar no mundo urbano, não é? Brasília é uma cidade que hoje tem muitos condomínios, né? Muitos condomínios onde a cidade já está se tornando uma cidade vertical, né? Eu me lembro agora bem aqui de Águas Claras, a quantidade de prédios e outros lugares também, fazendo com que a igreja esteja presente nessas realidades, né? É o mundo urbano, o desafio da evangelização no mundo urbano, que graças a Deus, eu disse que nós já temos 162 paróquias, né? As paróquias, graças a Deus, são paróquias, na sua maioria, evangelizadoras, missionárias, né? E quando a paróquia é evangelizadora e missionária, a evangelização está acontecendo, a missão está acontecendo, né? Aquela área da cidade está sendo evangelizada. Agora, quando a paróquia não cumpre a sua missão, não é a evangelização que vai definhando, que vai ficando fraca, né? É a missão que não vai acontecendo, é a caridade que não vai acontecendo. Então, o grande desafio tem sido esse, de encontrar o clero, de animar o clero, de fazer com que os padres se doem com alegria, de estarmos sempre atentos à questão de novos bairros que vão surgindo, desafio de enfrentar a evangelização dos condomínios, do mundo urbano, o desafio da igreja ir se fazendo presente também, ela já está presente, nos setores decisórios ali, da esplanada dos ministérios, né? Fazer com que a igreja esteja presente nessa realidade, não é? Do que nós chamamos dos poderes de decisão da República. Graças a Deus, muita coisa já foi feita, né? Mas tem um grande desafio pela frente aí ainda, de continuar dando vida a essa grande... Uma grande presença na universidade também. O ambiente, a Igreja de Brasília, ela é jovem não só no sentido de que tem poucos anos, mas tem uma participação da juventude muito grande. Muitos jovens, Muitos né? jovens. Novas Todas comunidades também? Novas comunidades, movimentos, né? Então, nas universidades, na UNB, nós temos comunidade católica e com jovens que estão lá todos os dias se reunindo, né? 40 anos já. Esses dias eu celebrei 40 anos da presença de uma comunidade que celebram missa na universidade. De lá saíram vocações já. E um grupo grande de pessoas que se reúnem todos os dias para a celebração da Eucaristia.
e já saíram vocações. Nós temos alguns padres que foram estudantes universitários ali. Né? Um doutor em física, outro foi formado em engenharia, Valdemar. Então, tem bispo que saiu desse tipo de pastoral. Bom, com esse trabalho frutuoso da Arquidiocese de Brasília, a gente vai pedir mais um intervalo. Voltamos em instantes com o último bloco do Diálogo dos Bispos. Voltamos a apresentar o Diálogo dos Bispos na 60ª Assembleia Geral da CNBB, direto de Aparecida. E hoje é aniversário de Brasília, da Arquidiocese de Brasília. Falamos dessa arquidiocese maravilhosa. E eu queria continuar no tema, vocações em Brasília. Dom José Aparecido também já acompanha e Dom Marconi também. Frutuosas vocações na Arquidiocese, Dom Paulo. Sim, graças a Deus os nossos seminários estão cheios, né? Nós temos no Seminário Nossa Senhora de Fátima, eu acho que mais ou menos 38 seminaristas da nossa arquidiocese, parece que 10 ou 11, não sei, no propedêutico, e tem também o seminário do Caminho Neocatecumenato, que ele deve ter também uns 50 seminaristas por aí, 60, claro que todos são da arquidiocese. Então, uma arquidiocese que tem muitas vocações, estamos aproveitando esse ano... Os religiosos que tem seminário lá também. Isso mesmo. Né? E estamos aproveitando esse ano vocacional para fortalecer bem a pastoral vocacional da arquidiocese, de forma que em cada paróquia tenha um grupinho de pastoral vocacional que ali anime a pastoral vocacional, né? Ter um trabalho bonito com os servidores do altar, onde dali nascem muitas vocações, né? Graças a Deus, o desafio nosso é cada vez mais continuar rezando e trabalhando para que o Senhor continue suscitando vocações e santas vocações, jovens que verdadeiramente queiram doar a vida com alegria, desgastar a vida por amor a Ele, por amor ao seu reino. Além das comunidades de vida, né, vamos dizer assim, as nossas consagradas lá, os mosteiros, né? Isso mesmo. As Clarissas, também as Carmelitas. Né? Os Beneditinos. Né? Então tem uma vida bem vocacional em Brasília. Isso mesmo. E as Clarissas e Carmelitas, principalmente, né? Os dois mosteiros estão jovens, bem, com muitas vocações, né? E graças a Deus florescente. Bom, e agora o senhor, para todos esses desafios, está contando com mais 2 auxiliares que estão chegando. Já estão, um vai chegar dia 29 e o outro já chegou. O Dom Antônio já chegou, Dom Antônio Aparecido de Marcos Filho já chegou, né, já foi apresentado à arquidiocese. Dom Denilson foi ordenado agora na semana passada e será apresentado dia 29 na nossa amada arquidiocese. E depois já, né, temos Dom José Aparecido e vamos dividir os trabalhos, né, porque os auxiliares são irmãos, né, são bispos como eu, são irmãos que o Papa generosamente nos dá, né, Dom Marconi foi auxiliar da nossa amada arquidiocese, né, me auxiliou também um tempo, são irmãos que o Papa doa a um bispo, a um arcebispo, né, para que o ajudem no seu papel, na sua missão de ser presença do bom pastor na vida de uma igreja, na vida de um povo. Né? Nós queremos, com esses novos auxiliares, queremos estruturas de proximidade com o clero, de proximidade com o povo. Né? O Papa Francisco fala muito de estruturas de proximidade. Quer dizer, o que nós queremos em Brasília? Eu quero que os auxiliares tenham um vicariato, atendam no vicariato, atendam na cúria, que encontrem os padres, que animem os padres, que animem os leigos e leigas. Quer dizer, estruturas de proximidade que vão se frutificando na evangelização, na missão. Isso mesmo, né, que Dom Sérgio tinha até visita pastoral. Visita pastoral missionária, que foi eu aprendi muito com essas visitas. Não sei, acho que a coisa de experiência comum nossa lá, né? Foi muito bom. O bispo visita a paróquia, ou aquela comunidade, e os paroquianos visitam a comunidade ao redor. Né? Então é uma visita de um anúncio simples do Evangelho, o que nós chamamos de querigmático, né? É um anúncio de que Jesus está ali e que ama esse povo e que nós estamos ali para estar juntos com eles, né?
Nós pretendemos continuar. Agora, em 2024, se Deus quiser, vamos reiniciar as visitas pastorais e nesse modelo, né, de visitas pastorais missionárias, onde a presença do bispo traz evangelização, traz missão, traz anúncio. E vai no hospital, vai na administração, vai numa escola. Conhece a realidade ali do dia a dia delegacia mesmo, de polícia. Delegacia de polícia. Mas não vamos presos, não. Vamos abençoar. Falando ainda de Brasília, a gente dizia do plano piloto que todo mundo acha que só existe aquela parte ali de Brasília. Como está sendo o apoio da Arquidiocese aos mais necessitados na Arquidiocese? A Arquidiocese já tinha, né, um vicariato social e que, graças a Deus, funciona. A Arquidiocese tem uma obra social, o ASAB, que foi criada já da Dom Newton, e que faz um trabalho muito bonito, né, e cada vez mais a Arquidiocese tem buscado ser presença, né, nesse mundo social. Hoje o vigário episcopal Frei Rogério, né, onde nós buscamos criar o setor social. O setor social quer envolver todas as pastorais que, de uma forma ou de outra, estão envolvidas com a dimensão social da fé, não é? E nós lançamos ultimamente o Partilha Brasília. Né? O Partilha Brasília é um projeto que ele quer ser a nossa presença solidária, diante de cada pessoa necessitada, diante de cada pessoa pobre, diante de cada irmão que está necessitando. Não é? Nós criamos centros de escuta. Hoje são 4 centros de escuta, já estão criando mais, mas hoje são 4, onde você tem um cartãozinho, você anda com aquele cartãozinho, e você, por exemplo, no semáforo, tem uma pessoa pedindo, você não a deixa na indiferença. Você entrega um cartãozinho e diz: você quer ser escutado na sua história, você procura esse endereço. E onde a pessoa ali vai ser escutada, a gente chama de escuta qualificada, não é? Você vai ouvir a história da pessoa e, no fundo, responder a pergunta ou fazer a pergunta: o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? Não é? Claro que tem ajuda imediata, que às vezes é necessidade de alimentos, disso, daquilo, quem está com fome não pode esperar, não é? Mas também a gente quer dar algum encaminhamento à vida da pessoa, não é? E por isso a escuta qualificada. A gente tem várias parcerias, então se a pessoa precisa de uma requalificação profissional, né, a gente encaminha, se ela precisa, tem um problema de drogadição, não é? Tem comunidades terapêuticas, que podem acolhê-la. Quer dizer, a gente quer dar algum encaminhamento para a vida daquela pessoa, quer ajudá-la. Não é? A gente está começando também um projeto de que a gente chama desses bancos de microcrédito. Claro que não é um banco, nós não podemos falar de banco, né? Porque o nosso projeto é uma coisa assim, já tinha o projeto Providência, mas a gente está buscando dar mais vida a ele, não é? É assim, quer dizer, a gente busca qualificar as pessoas, né? Tem alguns projetos já nesse sentido, e de você também, aí a pessoa se qualificou, ela quer começar lá o seu negocinho. E às vezes ela precisa de pouca coisa, né? Às vezes de 2.000, para comprar um forninho, para comprar uma coisa. Então, trabalho. Isso mesmo, Então tem o microcrédito. Que a partir da qualificação dela, que não é uma qualificação só profissional, nessa qualificação também ensina até como lidar com dinheiro, como precificar o seu... Assim, quer dizer, onde se dá uma formação mesmo para a pessoa enfrentar até o mercado. É claro que é uma formação ainda, né, básica, mas assim ajuda a pessoa até precificar o seu produto, até... forma que ali, então, se empresta o dinheiro para aquela pessoa. Financeira. Isso mesmo. Orientação financeira. De forma que ela possa começar a ser sujeito da sua história. E esses dias, encontrando com a esposa do vice-presidente, Dona Lu, ela tinha um projeto de padarias populares. O nome não é bem padarias populares, tem um outro nome. Não é? E que a gente vai começar também em Brasília. Tivemos um encontro com ela já foi conversar com o Frei Rogério. Porque são coisas simples, mas que podem fazer a diferença na vida da pessoa.
Nós não queremos deixar ninguém na indiferença. Nós queremos tornar as pessoas sujeitas da própria história. Assim o senhor volta de novo no diálogo, não só com o poder público, quanto com empresários, e assim se ajuda no total da arquidiocese toda. Tem muitas instituições envolvidas com Partilha Brasília, SESC, SENAC, SENAI, assim, também o sistema da indústrias, tem muita gente, o governo do DF, não é? Tem muita gente envolvida, a gente quer isso mesmo, criando parcerias, criando uma grande rede de solidariedade do bem. E Brasília, por ser jovem, também tem agora uma primeira basílica menor? Agora, a pedido do nosso cardeal Dom Paulo, né, o Santuário São Francisco, que tem uma história também desde o início de Brasília, chegaram primeiro as franciscanas ali, e depois chegaram os franciscanos conventuais, erigiram o santuário e com a presença não simplesmente do tamanho da igreja, que é bem grande, mas a presença mesmo dos freis, confissões, todo um trabalho de evangelização e igualmente de atendimento também aos pobres, nosso São Francisco, abençoar os bichinhos no dia 4 de outubro, que é uma festa. É uma maravilha aquilo lá. Na frente. Então, agora com todo esse crescimento também espiritual, o humano e o espiritual, foi feito o pedido e pelas mãos de Dom Paulo, a Santa Sé concedeu esse título de Basílica Menor. Vai ser então a primeira Basílica de Brasília, vai ser o Santuário São Francisco Nasa Norte. E assim a arquidiocese vai tomando corpo. Vai tomando corpo. Crescendo junto com a população. Isso mesmo, se tornando evangelizadora, missionária, respondendo à sua vocação. É marcante que é no papado de Francisco, né? Sim. Com a simplicidade de Francisco e logo a primeira Basílica Menor em Brasília ser a de São Francisco de Assis, isso também é muito significativo, é quase como que um reconhecimento igualmente do pontificado de Francisco na capital do Brasil. E Brasília faz parte do Regional Centro-Oeste? Sim, faz parte do Regional Centro-Oeste, ali tem duas províncias, a província de Brasília e a província de Goiânia. Essas duas províncias, com suas arquidioceses e dioceses, fazem parte do Regional Centro-Oeste da CNBB. Voltando aqui para a Assembleia, hoje os regionais já se reuniram, já começaram também, porque tem eleição também para regional, né? Também tem presidência de regional? Para presidência dos regionais, isso. Mas isso será mais na semana próxima. Hoje nós ficamos com outros assuntos. Tá, e temos também a eleição da presidência, temos também a eleição dos representantes para o Sínodo. Então, para o CELAM. Para o CELAM também. E de todas as comissões episcopais. Todas as comissões episcopais. São muitas eleições. Os senhores têm muito trabalho durante a semana que vem toda, né? Continua essa Assembleia agora com vocês. Então, para a gente encerrar, eu queria, sim, uma palavrinha de vocês das expectativas para essa 60ª que está acontecendo aqui. Expectativa para essa última semana que vai começar. Bem, a expectativa minha é que a nova presidência seja bem acolhida e que o trabalho seja de comunhão. E estamos retomando depois dessa pandemia, então a gente está com muito ânimo de comunhão, de unidade, de fraternidade. É muito bom ver os amigos bispos, né? Então, com isso, agradecer o que essa presidência fez num tempo difícil também. E agora a expectativa de passos novos para todo o Brasil, para engrenarmos a evangelização novamente em todo o Brasil. José Aparecido. Eu fico sempre na expectativa de que, bom, no caso da eleição, que a nova presidência, as novas comissões, ajudem muito os bispos, sobretudo das igrejas mais pobres, das dioceses mais pobres. Nós nos reunimos aqui para saber como ajudar, como compartilhar as dificuldades dos trabalhos e tudo, e como ajudar aqueles que mais precisam do apoio dos irmãos. Então, o desejo nosso é que a nova presidência, como a anterior, seja uma presidência marcada pelo desejo de fraternidade concreta entre nós. São Paulo? Primeiro, agradecer a presidência que está terminando o mandato,
Foi um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo de muitos desafios, e onde a igreja continuou com beleza cumprindo a sua missão, sendo presença evangelizadora, missionária, sendo presença de caridade, junto principalmente àqueles e aquelas que mais necessitam, socorrendo também nesse tempo de pandemia. E eu desejo que a nova presidência possa continuar esse caminho bonito e principalmente um caminho bonito de comunhão do episcopado, não é? Acho que o nosso testemunho de comunhão deve ser um testemunho evangelizador, um testemunho missionário nesse mundo de hoje, nesse mundo fragmentado, nesse mundo polarizado. A igreja, ela precisa dar um testemunho bonito de comunhão, aquilo que Jesus pede no capítulo 17 do Evangelho de São João, onde ele reza ao Pai pedindo que os seus sejam um, como também ele e o Pai são um. Não é que nós possamos dar esse testemunho bonito de comunhão e que essa nossa presença de comunhão seja uma presença, um testemunho a este mundo fragmentado e que essa nossa comunhão cada vez mais frutifique em evangelização, em missão, em presença de caridade, né, em presença de diálogo no mundo político, no mundo, na sociedade hoje. Muito obrigada, Dom Paulo, muito obrigada, Dom José Aparecido, muito obrigada, Dom Marconi, pela presença de vocês. Esse diálogo fica por aqui, você continua acompanhando tudo sobre a 60ª Assembleia Geral da CNBB aqui na Rede Vida. Até a próxima.